All right, thank you for your terumah. Obrigado pelas suas terumot. There is one more announcement, Tem mais um anúncio, which is our local Kihila here today. que é para nossa corrida local hoje. Once we finish our service, Uma vez que nós terminarmos nosso serviço, and then we're going to have dinner. We're going to have a community dinner. nós vamos ter uma janta da comunidade. So we're going to ask everybody to please leave Nós vamos pedir para que todo mundo vá embora 1 hour after we start. em 1 hora depois que a gente começar. So if we start, let's say 4:15, Então, se nós começarmos, por exemplo, 4h15, we're asking everyone to leave by 5:15. nós estamos pedindo para que todo mundo vá embora até as 5h15. So 1 hour after we start. 1 hora depois que nós começarmos. And the reason for that is so we can, chill a little bit, and I have to prepare for tomorrow. E a razão para isso é que a gente quer descansar um pouquinho, eu tenho que me preparar para amanhã. So just make a note of that. Só anotem isso. All right. So if you remember last Shabbat, Se vocês se lembrarem no Shabbat passado, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, we did part 1 about the angels. nós fizemos parte 1 sobre os anjos. Yesterday we covered Malachim in the book of Revelation. Ontem nós cobrimos Malachim no livro de Apocalipse. Today, of course, is Shavuot. Hoje, é claro, é Shavuot. So one would think Então alguém pensaria that we would need to teach que nós precisaríamos ensinar on the giving of the Torah sobre o presente da Torá and of the Ruach HaKadosh, e do Ruach HaKadosh, that we could not possibly que nós não poderíamos possivelmente continue the teaching continuar o ensino on the angels. sobre os anjos. We would literally have to pick that up in the future. Nós literalmente teríamos que continuar isso no futuro. But we're not led by logic, we're led by the Word Mas nós não somos guiados por lógica, mas pela palavra and the Ruach. e o Ruach. What if I told you E se eu lhes dissesse that without angels, que sem anjos, angelos, angelos, angelon, angelon, malachim, malachim, my angels, malachai, meus anjos, malachai, both singular and plural, first person possessive, primeiro plural, tanto plural quanto singular, primeira pessoa do we possessivo. wouldn't be here for Shavuot. Nós não estaríamos aqui para Shavuot. So you would think Então vocês pensariam that in order to deliver another timely Shavuot message, que para entregar outra mensagem temporal de Shavuot, I would have to stop eu teria que parar, teaching on the angels ensinar sobre os anjos and switch the subject. e trocar de assunto. You would think, right? Vocês pensariam, certo? But don't think too hard because it may get you in trouble. Mas não pensem demais, porque vocês podem ter algum problema. What if I told you there would be no Shavuot without angels? E se eu lhe dissesse que não haveria Shavuot sem anjos? I don't care about Moses. I don't care about Torah. I don't care about the Holy Spirit. I don't care about nothing. Não me importa a Torá, Moisés. I said I don't care about nothing. Não me importa nada. Because without angels, Porque sem anjos, this day would not be this day. esse dia não seria esse dia. Without angels. Sem anjos. Glad I got your attention. Tô feliz que eu consegui a sua atenção. How do you like me now? Vocês gostaram de mim? How do you like me now? Vocês gostaram de mim agora? So Shavuot was given by the participants of the earthly angels, Shavuot foi dado pela participação, pelos participantes dos anjos terrenos, the heavenly angels, dos anjos celestiais, the Messiah, the angel of the Lord. o Mashiach, o anjo do Senhor. You want more angels, or can we stop now? Quer mais anjos ou dá para parar? Go with me, please, to Hebrews 2:2.
Vamos comigo para Hebreus 2:2. Hebrews Avrim 2:2. Hebreus Avrim And 2:2. let's get it up on a screen. Vamos colocar na tela aqui. Let's get it up on the screen. Vamos pôr na tela. Therefore, we give earnest attention Portanto, nós damos tremenda atenção to the things we have heard, às coisas que ouvimos, lest they slip away. para que elas não escorreguem. For if the word, Pois se a palavra, you're not listening, if the word se a palavra spoken by heavenly malachim falada por malachim celestiais was firm, fosse firme, and every transgression and act of e disobedience toda transgressão e ato de desobediência received a correct reward, recebesse uma recompensa correta, how will we escape como que nós escaparíamos if we neglect the great salvation of the Besorah? se nós negarmos tão grande quanto a salvação da Bessorá? So, in other words, if the Torah, which was is this too hard for you, sweetie? Isso é muito difícil para vocês? It says the Torah was given by angels. Aqui está dizendo que a Torá foi dada por anjos. If the Torah, the law, the word Se a Torá, a lei, a palavra, was given by angels from heaven, foi dada por anjos dos céus, and every violation of that word e toda violação dessa palavra was disobedience and received Yahuwah's correction, fosse desobediência e recebesse a correção de Yahweh, how will we escape? como nós escaparemos? If we neglect a great salvation Se nós negamos uma grande salvação spoken of by the Master himself falada pelo próprio Mestre and confirmed to us by those who heard him. e confirmado para nós por aqueles que o ouviram. So according to Hebrews 2:2, the Malachim gave the Torah. Então, de acordo com Hebreus 2:2, os malachim deram a Torá. You could talk about Moses, you could talk about Holy Spirit, you could talk about all these things, but I got news for you. Você pode falar de Moisés, do Espírito Santo. I got news for you. Eu tenho novidade para vocês. Without the angels, we have no Shavuot. Sem os anjos, nós não temos Shavuot. So somehow, Então, de alguma forma, the angelic teaching can continue. o ensino angelical pode We continuar. don't have to drop the topic. We don't have to change topic. Nós não temos que mudar o tópico. Interesting. Interessante. Huh. The Torah was given by angels. A Torá foi dada por anjos. Now go with me, please, to Galatians Vamos comigo agora para Gálatas 3:19. 3:19. Galatians Gálatas 3:19. 3:19. And let's get that up as soon as we Vou colocar can. isso aí, quando a gente conseguir. Galatians 3:19. Gálatas 3:19. What purpose then does the Torah serve? Qual propósito então serve a Torá? It was added to mankind's experience Ela foi adicionada à experiência da humanidade because of transgression por causa de transgressões, until the Zerah or the Kadosh seed até que a Zerá, ou a semente Kadosh, should come into the world viesse para o mundo, to whom the promises were made. para quem as promessas foram feitas. And heavenly Melachim, E malachim celestiais, through the hands of a mediator, através das mãos de um mediador, ordained it. a ordenaram. Now, a mediator Agora, o mediador, does not represent one party, ele não representa um lado só. but Yahuwah Mas Yahweh is Achad. é Ahad. Now, what's going on here? Agora, o que está acontecendo aqui, então? So we know the subject is the Torah. Nós sabemos que o assunto é a Torá. Okay, put it back on. We know the subject is the Torah Nós sabemos que o assunto é a Torá. because even in verse 18, Que até no versículo 18, it talks about the Torah. fala sobre a Torá. And we know it was given for man's sin to be exceedingly sinful so that he would cry out, read
Yahuwah's word and cry out to him for a savior. E nós sabemos que ela foi dada para que o pecado do homem fosse completamente pecaminoso, para que eles clamassem pelo Salvador da salvação. Until the seed or Mashiach would come. Até que a semente, que o Mashiach viesse. The seed of Abraham is the Mashiach. The seed of Yaakov is the Mashiach. A semente de Abraham é o Mashiach, a semente de Yaakov é o Mashiach. Until the Zerah should come. Até que a Zera viesse. To whom the promise was made. Para quem a promessa foi feita. And the heavenly Melachim e os Malachim celestiais gave the Torah. Deram a Torá. What purpose is the Torah serve? Para que serve a Torá? Para que propósito? Well, before we get, that's basics. Isso é básico. It serves to make us cry out for a savior. That all the ceremonial laws of today, 7 lambs, 3 bulls, 4 goats, we can't do it. We don't got the animals, we don't got the money, we don't got the stomach, we can't do it. It's to make us cry out for a redemption by Yahuwah himself on our behalf. Ela serve para que nós clamemos para o Salvador, por causa que as leis cerimoniais, 7 cordeiros, 4 carneiros, 2 boi, a gente não consegue fazer nada disso, que nós não temos dinheiro, nós não temos animais, nós não temos estômago, nós não temos nada disso. A Torá serve para que nós clamemos, cará, ao Salvador pela redenção, por não conseguirmos fazer essas coisas. So the Torah keeps us on the straight and narrow path. Então a Torá nos mantém no caminho reto e estreito. But first it makes us cry out for help. Mas primeiro ela nos faz clamar por ajuda. Now who's responsible for the exceedingly sinfulness in our lives to be exposed by the giving of the Torah? Quem que é o responsável para que a natureza pecaminosa extrema do nosso pecado seja exposta através do presente da Torá? It tells you right there. What does it say? Te diz aqui, ó, o que diz aqui? The angels. Os anjos. So who gave the Torah? Então quem que deu a Torá? Who gave the Torah? Quem que deu a Torá? The angels. Os anjos. Now, wait a second. We also know, Nós também sabemos. we also know that Yahusha was involved. Nós também sabemos que Yahusha estava envolvido. Well, who do you think the mediator is? Quem que vocês acham que é o mediador? Not Moses. Não é Moisés. How do I know it's not Moses? Como é que eu sei que não é Moisés? There is one mediator between Yahuwah and man, the man Yahusha HaMoshiach. Só há um mediador entre Yahuwah e os homens, o homem Yahusha HaMashiach. He is the mediator of the Torah. He's also the mediator of the Brit Hadashah. I'll show you that in a second. Ele é o mediador da Torá e ele também é o mediador da Brit Hadashah. Eu mostro para vocês daqui a pouquinho. How many are sleeping? Slip up a hand, please. Quem aqui está dormindo? Levanta a mão. Everyone that's sleeping, would you be so kind and slip up your hands? Todo mundo que está dormindo, levanta a mão. If the only way I can get your attention is to shout, then you're not worthy of this message. I'm going to move on to somebody else. Se a única maneira que eu consigo a atenção de vocês é gritando, vocês não são dignos dessa mensagem. This is going to mess up a lot of people's theology, but it is written. I'm on solid ground. Isso aqui vai bagunçar a I'm on teologia. solid ground. It is written. Isso aqui vai bagunçar a teologia de muita gente, mas está escrito. Eu estou no solo estável e sólido, tranquilo, está escrito. Moses was the secretario. Moisés foi o secretário, secretary. He couldn't have been the mediator because he was breaking his own covenant. Ele não poderia ser Hello? mediador porque Didn't estava he read when quebrando. he took the 2 tablets and broke his own Torah? Ele não poderia ser mediador porque ele quebrou Hello? a própria aliança. Ele jogou as 2 tábuas no chão e quebrou. Did Yahusha break his own Torah? E Yahusha quebrou a própria Torá? Correct. A mediator has to be kadosh. Não, o mediador precisa ser kadosh. And Moshe, not only he sinned in that, he sinned at the waters of Meribah E Moshe não só pecou aí, mas ele pecou nas águas de Meribá também. when he did not sanctify Yahuwah Elohayim in the eyes of the people. Quando ele não santificou Yahuwah Elohayim aos olhos do povo. So we have a whole bunch of angelic activity happening on this day in Mount Sinai, and then later in the temple. There's a whole bunch of angelic activity. Então nós temos um bocado de atividade angelical acontecendo aqui e depois no tabernáculo. Um bocado.
you have the heavenly malachim who are giving the Torah Nós temos os malachim celestiais que estão dando a Torá through the hands of a mediator. We know that is Yahusha. através das mãos de um mediador, nós sabemos que esse aí é Into the hands of a secretary who we know is Moshe. Moses. indo para as mãos do secretário que nós conhecemos como Moshe. Oh, wait a second. Didn't we just learn for the last two parts Mas peraí, a gente não aprendeu pelas Let me últimas back duas up. partes that Moses was an earthly angel? que Moisés era um anjo terreno, That Evangelist is an earthly angel? que um evangelista é um anjo da terra, That the seven pastors of the Kehilot in Asia Minor in Revelation 1:20 through chapter 3 are all earthly angels? Didn't we just read that? a gente não acabou de aprender Didn't que we just todos, study that? a gente não acabou Or de was that ler e before estudar, y'all fell asleep? ou a gente não acabou de ler e estudar que os 7 pastores das 7 congregações da Ásia Menor eram anjos na terra? A gente não leu isso sobre isso? Ou vocês dormiram nessa parte também? But wait a second. If everything we taught for the past two lessons Mas peraí, se tudo que a gente ensinou pelas últimas 2 lições is correct, and it is, é correto e é, then the reason Sinai was smoking was not just the presence of Yahuwah, but the abundance and pronunciation of angelic activity. It was at the foot, it was in the middle, it was at the top, it was everywhere. There was so much angelic activity that Mount Sinai was set on fire. então a razão pela qual o Monte Sinai estava fumaceando, cheio de fumaça e neblina, não era só por causa da Shekinah de Yahweh, mas é porque tinha tanto Sim. anjo em cima, embaixo, no meio, que o Monte Sinai pegou fogo. We always thought that the Father was up there smoking, so Mount Sinai was smoking, A gente sempre pensou que o pai estava lá em cima fumando, né? Oh, there was smoking going on. Tinha um fazer de fumaça acontecendo. And how many know that when an angel visits, Quem que sabe? Quando um anjo visita, they leave behind sometimes they leave behind evidence. eles deixam para trás evidência às vezes. Sometimes you'll smell smokes. Às vezes você sente cheiro de fumaça. It's not just Yahuwah who smokes, the angels smoke. Não é só Yahweh que fumaceia, os anjos também. And one of the signs of an angelic visitation is the smell of fire. E um dos sinais da visita angelical é o cheiro de fogo. Earthly angels, Tem anjos da terra, Moses, Aaron, the 70 elders. And what did the 70 elders do? Moisés, Aarão, os 70 anciãos. E o que os 70 anciãos fizeram? Angels without wings, what did they do? Os anjos sem asas, o que eles fizeram? They took their feet, their angelic messenger feet, Eles pegaram seus pés angelicais and they climbed Mount Sinai e eles subiram o Monte Sinai to meet up with the other angels. para encontrar com os outros anjos. And with Yahusha, the bone of heaven, the image of heaven, with sapphire below his feet, Exodus 24, and they ate and drank with the Elohayim of Yisrael. E se encontrarem com Yahusha, que é o osso dos céus, é a imagem dos céus, com safira abaixo dos seus pés. E eles comeram e beberam com Elohayim de Yisrael. That was a convocation of angels. Essa foi uma convocação de anjos. When Moses and the 70 elders took their foot, what did we learn that Shavuot is? What kind of a festival? Foot Festival. Quando os anjos da terra pegaram seus pés e subiram lá, o que a gente aprendeu que Shavuot era? Um festival do quê? Festival de What pés. kind of a festival? A foot festival. One of the three shalosh Regalim. regalim. Regal means foot. Regalim means 2 feet. Uma das 3 shalosh regalim. Ragal significa pés. Ragalim significa... ragal significa pé. Ragalim, 2 pés. So the earthly messengers took their earthly feet, Então os mensageiros terrestres pegaram os seus pés de and on carne, this, one of the shalosh regalim climbed to have lunch and possibly dinner with the mediator. e em uma dessas shalosh regalim, eles pegaram os seus pés e subiram para almoçar e talvez até jantar com o mediador. The heavenly melachim Os malachim celestiais who gave the Torah through the mediation of Yahusha to the secretary Moses, que deram a Torá através da mediação de Yahusha, através do secretário Moisés, they were present as well.
Eles também estavam The presentes. mediator is called the angel of the Lord. Everywhere you look in the Torah, he is the angel of Yahuwah who goes before the camp in the wilderness, through the sea, on dry ground, everywhere you look, and it says, do not sin against him, do not gossip against him, do not slander him, because my name, Yahuwah, is in him. This isn't Michael, this isn't Gabriel, this isn't Raphael, this is my name, Yahuwah. That angel right there is Yahuwah. E esse mediador na Torá inteira, ele é chamado de anjo de Yahweh. Em todo canto, na King James está anjo do Senhor, mas em todo canto ele é o anjo de Yahweh, que acompanhou o povo e foi diante deles, saindo do Egito, através do mar, na terra seca. E Yahweh falou, não falem mal desse anjo, não zombem dele, porque ele carrega o meu nome. Esse anjo não era Micael, não era Rafael, não era Gabriel. Esse anjo era Yahweh, porque o nome de Yahweh estava sobre ele. So who is the one mediator? Então quem que é esse mediador? The angel of Yahuwah. Who has the name of Yahuwah? O anjo de Yahweh, que tem o nome de Yahweh. The mediator is Yahuwah. O mediador é Yahweh. The angels are melachim from heaven Os anjos são malachim dos céus, with wings com asas and feet sometimes. e pés às vezes. And Moshe was a messenger because he was a messenger of the covenant. E Moshe era o mensageiro, pois ele era um mensageiro da aliança. And if you don't think Yahusha is the mediator, if 1 Timothy 2:5, there is one Elohayam and one mediator between Yahuwah and man, the man Yahusha HaMashiach, meaning the one who came in the form of a man, not from the dirt, but in the form of a man. Então, se vocês não acham que Yahusha é esse mediador, 1 de Timóteo 2,5, portanto, há um mediador entre Yahweh e os homens, o homem Yahusha HaMashiach, não como se ele fosse um homem, mas porque ele veio na forma de um homem de pó. Let's go to Exodus 24. Vamos para Êxodo 24. Let's see what we can glean from Exodus 24. Vamos ver o que a gente pode tirar de Êxodo 24. Scroll down a little bit, please. The strange fire had been rejected. O fogo estranho havia sido rejeitado. Scroll down. Stop. Moshe took the blood and sprinkled it on the people and on the scroll. Moshe pegou o sangue e aspergiu sobre o povo e sobre o pergaminho. Then Moshe, Aaron, Nadab, and Abihu, and the 70 elders of Yisrael, verse 9, Então Moshe, Aharon, Nadav, Avihu e os 70 anciãos de Astrahal, versículo 9. so we have 70 plus 4, we have 74 angels. Então nós temos 74. I mean, no wonder Sinai was smoking. Não é surpresa que o Sinai estava cheio de fumaça. It was a meeting of the heavenly angels, Era uma reunião dos anjos celestiais, the earthly angels, dos anjos terrestres, the angels of the covenant, os anjos da aliança, the giver of the covenant. o doador da aliança. They were all angels. This was all angelic activity. Eles eram todos anjos, isso aqui era a atividade angelical. They climbed the mountain. Eles subiram a montanha. What did they use to climb the mountain? Was it a jumping board? Was it a surfboard? O que eles usaram para subir a montanha? Uma trampolim Hã? de piscina? Uma Did they prancha de surf up surf? the mountain? Eles surfaram a montanha acima? Did they do roller derby to get up the mountain? Eles fizeram roller derby com cavalo para subir a montanha? They took their foot. Isn't that what we're doing today? And we're celebrating one of the 3 foot festivals because we are the angels of Yahuwah on earth, the messengers of the new covenant. Eles subiram com os pés, não é isso que a gente está fazendo hoje? Subindo até Yahweh, diante, usando nossos próprios pés, na celebração dos pés? And Yahuwah provided the food. E Yahweh proveu a comida. They saw Elohayam. Now we know they didn't see the Father. Eles viram Elohayam, a gente sabe que Who eles did they see? viram o Pai. Quem que eles viram? Psst, psst, psst. Who did they see? Quem que eles viram? The mediator. O What is the name of the mediator? Elohayam of Yisrael. Elohayam de Well, Astrahal. who was cooking the lunch? Yahweh está cozinhando o almoço. The mediator. O mediador. It was how do I know it was a meal with meat? Como é que eu sei? Era uma refeição com carne. Meat theater. There was no vegetables there. Não haviam vegetais lá. How do you know? Como é que você sabe? Meat eater. Meat eater. Meat em inglês é carne. No good? You know like the joke? Do you like it? Do you like it, the joke? So
Yahusha was there, Então Yahusha estava lá, and under Yahusha's feet was a pavement e abaixo dos pés de Yahusha havia um pavimento of sapphire stone. de pedra de safira. And they all saw the body of heaven. Oh my E gosh. todos eles viram o What corpo does do that céu. mean? I said they saw the body of heaven. O que significa? Eu disse que eles viram o corpo dos céus. A body you have corpo, what? Prepared for me. Um corpo tu A preparaste para mim. body you have prepared. They saw the body that the mediator would come back to earth. Oh my, this is too good. We're done. Y'all can't handle this. Y'all can't handle this. Come on, you can't? All right. All right, brother. All right, bro. Come on, somebody. Help me preach. How do you like me now? Eles viram o corpo no qual o mediador Wow. ia para a terra anos depois. I mean, they saw the body of heaven. Eles viram o corpo do céu. 1,500 years before its ETA. What is an ETA? Put me back on the screen. I'm pretty. What is an ETA? O que é um ATA? Estimated time of arrival. They Tempo estimado de saw the chegar. mediator, but here's what the Torah says. Eles viram o mediador, mas o que a Torá The diz é o seguinte: mediator was the body of heaven coming to earth to redeem the people of Israel and the elders of Israel, and they saw, oh my, I don't know. o mediador, Oh my word. They saw the body before the body arrived 1,500 years later. Now, that term body of heaven can be translated one of two ways. I know it's my Hebrew. I'm not looking at it, but I'm cheating. Yoshi couldn't handle it. Where'd you go, brother? I knew some folks couldn't. Didn't I tell you? Y'all didn't believe. I told you some folks. Too hot. So I'm not going to lie to you. Let us know when you're there, Josh. I'm not going to lie to you. Here, can you hear me? Yep. I'm not going to lie to you. Não vou mentir para vocês. That term, make them a little louder. That term, body of heaven, in Hebrew is Tselem Hashamayim. Esse termo, corpo dos céus, em hebraico significa. Don't go to Bible Hub, Shmub. Take my word for it. Been doing this for 43 years. Okay. Não precisa ir para Bible Hub. Tome a minha palavra. Eu estou há 43 anos fazendo isso. But in some ancient translations, like the Aramaic, Targums, and other, I don't have them off the top of my head. Mas em algumas traduções ancestrais, como os Targumim aramaicos e outras, mas eu não tenho elas de cor na minha cabeça. Tselem Hashamayim, which is literally the image of heaven or the picture of heaven, just like Hebrews chapter 1 says, the image of heaven, the picture of heaven. Tselem Hashamayim, assim como diz no livro de Hebreus, a imagem dos céus, a figura dos céus. That Yahusha is the express image of the Father, right? It says that. Que Yahusha é a imagem expressa de Yahweh. So, I'm not going to lie to you. The Hebrew says the image of, not the bone, but the image of heaven. O hebraico fala não o osso, mas a imagem dos céus. But the Hebrew word for bone is atzmot. Mas a palavra hebraica para osso é atzmot. Almost the same as etzem. So some translators said Tselem Hashamayim, picture of heaven or the image of the Father. Others said no, etzem or the bone of heaven. So we get the bone and the picture of the Father, and we wind up with the body of heaven. Get it? You take the picture of heaven, the picture of the Father, and you take the bone of heaven. Well, Yahweh doesn't have bones, right? So the image of the Father has bones. Hello? The image of the Father has bones, so we come up with the translation, the body of heaven. Okay? Então, em algumas traduções eles falam Tselem Hashamayim. Em algumas traduções eles falam Tselem Hashamayim, que significa imagem dos céus, e outras traduções, como alguns dos Targumim aramaicos, eles falam Etzem Hashamayim, o osso dos céus. Então a gente pega as duas traduções e tem o contexto. A imagem dos ossos dos céus. O Yahweh não tem ossos, então a gente pega o corpo que foi preparado para ele. É aí que a gente termina com essa tradução do corpo dos céus.
Put it back up, please. Exodus 24. Êxodo 24. So we're not going to go over the scriptures where the mediator, Yahusha, the image, the picture of the Father, the image of the Father, the bone of heaven, i.e. the body of heaven, is called the angel of the Lord. We're not going to go there. You should know that by now, and you could look it up in the Torah. He is called the angel of Yahuwah, and he's also called Yahuwah, and you should not sin against him, but obey him in all his instructions, because my name is in him. Nós não vamos repassar todas as escrituras que chamam esse mediador de anjo de Yahweh, de anjo do Senhor. A gente já deviam saber isso por agora, se vocês não sabem. Pesquisem nas escrituras todos os locais onde fala que esse mediador é o anjo de Yahweh. E esse anjo nós não poderíamos falar nem mal dele, porque ele carregava o nome de Yahweh. So look at verse 10. Olha o versículo 10. They saw the body of heaven in clarity. Eles viram o corpo dos céus em clareza. They weren't confused. Eles não estavam confusos. The angels gave the Torah. Yahusha mediated the Torah. They had lunch with the mediator, and they saw the body of heaven clearly. No confusion. If there's any confusion, it's your ears. Os anjos deram a Torá e Yahusha foi o mediador do presente dessa Torá. Depois eles almoçaram com o mediador. E viram o corpo do mediador com clareza. Se há confusão, está no meio das orelhas. Como se dice? Super duper claro. Super duper clear. Como se dice en español? Super duper duper claro. You know the Portuguese too, that one. Thank you, brother. Verse 11. Watch this. Versículo 11, dá uma olhada. And the nobles. Why were these 74 people nobles? E os nobres. Por que esses 70 eram nobres? Because they were elders. They were anhelon. Hello? Porque eles eram anciãos, eles eram angelon. What's a group of angels called with feet? Do que é chamado um grupo de anjos com We pés? learned that yesterday. What's a group of angels called with feet? Nós aprendemos ontem. Anhelon. Angelon. Right? Right? So the angelons, of course, they were noble because they were angels. Então os angelon, claro que eles eram nobres, eles são anjos. The rest of the motley crew was at the foot of the mountain. O resto do grupo estava no pé da montanha. Motley crew didn't go up. O Motley Crue não. I said Motley Crue didn't go up. O grupo não subiu. Guns N' Roses didn't go up. O Guns N' Roses não subiu. Axl Rose didn't go up. O Axl Rose não subiu. These were 70 angels that went up. Esses eram 74 anjos que subiram. So of course they had lunch because this was a meeting of the angels. Claro que eles almoçaram, era uma reunião dos anjos. Alliance. This is the alliance Essa é a aliança of angels. de anjos. Some with feet, some with wings, but everybody ate. Alguns com pés, outros com asas, mas Everybody todo mundo ate. comeu. Todo mundo comeu. Everybody ate. Todo mundo comeu. And watch this. Dá uma olhada. And Yahuwah did not think E Yahweh não pensou to lay his hand em pôr a mão dele upon any of them. sobre qualquer um deles. They were not seeking to steal his glory, his kavod, his beauty, his holiness. They were not seeking to touch it. And he said, therefore, I will not touch you. Eles não estavam buscando roubar a cavô de Yahweh, eles não estavam buscando nada dele. Então, se vocês não buscaram, eu também não vou botar minhas mãos em vocês. Just sit down for lunch. Só senta aí para nós comer. This is a convocation of the Melachim. Isso é uma convocação dos malachim. Sit down for lunch. Senta aí para comer. You didn't touch my beauty, my holiness. You're kadosh men. You're melachim. You're messengers of my word. You're joining my heavenly messengers that haven't rebelled. Sit down. Take it easy. Take a load off your feet. Vocês You são know os those malachim. feet you use to be an angel? Take a load off your feet. Vocês são os mensageiros da minha aliança, vocês não roubaram a minha glória. Então, senta aí para almoçar. Tira o fardo de cima dos seus pés. Sabe os pés bonitos que vocês usaram para subir para cá, com anjos com pés que vocês são? Tira o fardo de cima deles. How do I do that? Como é que eu faço isso? No big deal. Turn to your neighbor and say it's not a big deal. Olha para o teu próximo e fala, não é grande. Turn to your neighbor. Find the neighbor before I get angry. It's not a big deal. Encontra um próximo e fala assim, ó, não é nada demais. I mean, after all, Depois de tudo, having lunch with the mediator, almoçar com o mediador, Moses, Moisés, the archangels, os arcanjos, Yahusha himself. o próprio Yahusha, Not a big deal. nada demais. No, it's a very big deal.
Não, é uma coisa And that's why grande Sinai demais. was smoking. E é por isso que o Sinai estava cheio de fumaça. It was full of angelic activity. And the sign of an angel is, I smell smoke. Ele estava cheio de atividade angelical e o sinal de um anjo é fumaça. You ever notice how when a skunk runs outside your window, you don't have to go outside and look? Já notou que quando vê um cheiro de gambá, quando você está viajando, você não precisa saber onde é que ele está, você sente o cheiro de longe? You know somebody from France is visiting you. Vocês sabem que alguém da França está vindo visitar. Pipi le pois. You don't get a who? Pipi. You don't pipi. You don't have to run outside and see if it's a skunk. Você não tem que ir lá fora ver se é um gambá ou não. Same with the angels, and I'm going to prove it to you. Mesmo com os anjos, eu vou provar para vocês. Go with me, please, to Maaseh Shlichim 7:53. Vamos comigo, por favor, para Maaseh Shlichim They 7:53. saw the body of heaven. Eles viram o corpo dos céus. Come on, somebody. Give me some assistance. Me deu uma Give me assistência. some senior living assistance. Me deu uma assistência idosa aqui. They saw the body of heaven. Eles viram o corpo dos céus. I mean, can you imagine lunch with Yahusha's body, whose estimated time of arrival is 1,500 years? Vocês conseguem imaginar almoço com o corpo do Mashiach, cuja o estimado período de chegada daqui a 1.500 anos só, e você vê isso antes? Oh. Put me back on the screen. What is the estimated time of? He's coming soon. Qual que é o tempo estimado de chegada? Well, we had lunch with the body of heaven, the image of heaven. Mas a gente almoçou com o corpo dos céus, a imagem dos céus. Coming soon. What? 1,500 years? Ele está vindo em breve, o quê? 1.500 anos? Sound familiar? Sou familiar? 2,000 years ago, Peter, Paul, and Mary believed that Yahusha was coming back in their lifetime. And here we are 2,000 years later, and we're like, when's the estimated time of arrival of the second coming? Ich weiß mir nicht. Who knows? E nós pensamos que isso é meio humorístico, mas 2.000 anos atrás, Maria e Kefa e Yohanan estavam pensando que ele ia voltar no tempo de vida deles. Aqui nós estamos, 2.000 anos depois, pensando, quem sabe quando é que vai vir? So we have to wait 2,000 years plus Então nós temos que esperar 2.000 anos the mais body of heaven to return. para que o corpo dos céus retorne. They had to wait 1,500 years. Eles tiveram que esperar 1.500 anos. What's the difference? Qual é a diferença? They saw the body of heaven. Eles viram o corpo do céu. That is, my goodness. I'm so excited. I feel like selling Girl Scout cookies. Does anybody have a connection? Eu tô tão animado que eu tô com vontade de beber vontade de vender aqueles biscoitinhos de escoteiro. Alguém conhece alguém que venda para eu revender? You guys have Girl Scout cookies in Brazil? Nope, unfortunately. No Girl Scouts? Nope. I ain't coming. I mean, Scouts are right, but not this time. I want to marry me a couple of Girl Scouts in their 40s. I mean, praise the Lord. I mean, Acts 7:53. I mean, go to turn with me to Acts. Are you looking at me that way? Acts 7:53, please. Atos 7:53. Acts 7. Yeah, you kind of are. You're more like a candy striper. Yep. The volunteers. A good woman who volunteers like a candy striper. Acts 7:53. Atos 7:53. Okay, let's see if we can find another witness. Vamos ver se nós conseguimos encontrar outra testemunha. Then in verse 52, Tzefania says, you betrayed the tzaddik one of Yisrael by murder. No versículo 52, Stefânia fala, vocês traíram o Kadosh de Yisrael através do assassinato? Which of the fathers have you not persecuted? Quais dos pais vocês não perseguiram? Who have received the Torah like the very commands given to angels, but have not kept it. Que receberam a Torá como os mesmos mandamentos dados aos anjos, mas não guardaram eles. Your fathers received the commandments Os seus antepassados receberam os mandamentos like it was given to heavenly
angels. como foram dados aos anjos celestiais. Scroll up a little bit, one verse. So which of the prophets have you not killed? Qual dos profetas vocês não mataram? They're the ones who received the Torah as the commands of angels, even though it was the commands of Yahuwah. They received it as if it was the commands or the Torah of angels, because the angels gave the Torah through a mediator, Yahushua HaMashiach, the body and the bone of heaven. O mesmo, eles receberam esses mandamentos como se fossem dados aos anjos celestiais. Nós sabemos que eles são os mandamentos de Yahweh, mas eles foram dados como se fosse Some através people dos are anjos frictioning on celestiais. me right now. We're going to have to review this right now. I feel people frictioning on me. E através desse recebimento, através dos anjos, eles conversaram com o mediador que mediou a situação inteira. All right, Booby, let's go backwards. Sometimes we got to go backwards before we go forwards. Beleza, vamos retroceder um pouquinho para a gente avançar depois. Our forefathers, the prophets, verse 52, Os nossos antepassados, os profetas, versículo 52, Acts 7:52, Atos 7:52, the righteous ones that were murdered, os justos que foram mortos received the Torah receberam a Torá like the commands that were given to the angels. como os mandamentos que foram dados aos anjos. So the commands were given to the angels, and then they were given to Moses through a mediator. Os mandamentos foram dados aos anjos, então a Moisés através de um mediador. This is Stephen, the first martyr of the New Testament assembly, and he says that the commands of the Torah were given by heavenly angels. Stephen says the commands of Torah were given by angels, and the prophets accepted that as fact. I'll say it again. The prophets accepted that as fact. Esse aqui é Estevão, o primeiro mártir da primeira Assembleia da Aliança Renovada. Ele falou que os anjos celestiais receberam os mandamentos e através deles nós recebemos. Estevão falou, isso é um fato. E os profetas aceitaram isso como tal. Paul accepted that in Galatians 3:19 as fact. Paulo aceitou isso em Gálatas 3:19. If you don't agree, pooey, shooey, cooey, louie, and fooey on you. Se vocês não aceitam isso, tolos são vocês. Just because you don't understand something doesn't mean you get to disagree and display your ignorance. Só porque você não entendeu algo, não significa que você pode discordar e Let me mostrar a back on the ignorância. screen. A man that is let me be polite here. A man that is slow Homem que é lento, is counted as a genius ele é contado como um gênio when the mouth is closed. quando a boca está fechada. You know that's in Proverbs, right? Vocês sabem que isso está em Provérbios, certo? A fool, when they learn not to speak, Agora, um tolo, quando ele aprende a não falar, is marked as a genius, right? ele é marcado como gênio. That's in Proverbs. Isso está em Provérbios. So if all these witnesses say the Torah was given by angels and you always thought that it was given by Moses, think again and be a smart man and stop arguing and debating with scripture. Então, se as escrituras falam que a Torá foi dada para anjos celestiais, enquanto tu sempre achou que foi dada por Moisés, pense de novo e tente aprender o certo dessa vez. Não fica debatendo com a escritura o tempo inteiro. Paul said it, Luke said it, Stephen said it. Paulo disse, Lucas disse, Estevão disse. The earthly angels that ascended on the foot with their feet, they said it. Os anjos terrestres que ascenderam a montanha com os próprios pés, eles disseram. Now I'm going to give you a problem. You didn't have a problem until now. You had facts. Vocês não tinham problema até agora, vocês tinham fatos. Now I'm going to give you a problem. Agora eu vou lhes dar um problema. The problem is, O problema é, we're going to tackle a problem. nós vamos abordar o problema. And you're not going to be able to solve this. E vocês não vão conseguir resolver isso. And I may not be able to solve this either. E talvez eu também não consiga. You ready for a problem? Estão prontos para um problema? I may have enough problems. They don't want any more problems. Quem aqui já tem problema suficiente, não precisa de mais. How many say, okay, I'll take a scriptural problem? Quem aqui vai dizer, não, beleza, eu vou I, querer won't, I have enough economic problems. I got enough relationship problems. But I'll take one scripture problem. Eu já tenho problema econômico e de relacionamento suficiente. Mas beleza, da escritura eu aceito um. I'll give you one. You want one? I'm going to give you one. I'll give you a zinga one. Turn with me to Acts chapter 2. That's what this day is all about. The temple. Vamos para Atos capítulo 2. É disso que se trata esse dia, o templo. The giving of the Ruach. O presente do Ruach. The giving of the Torah by angels. O presente da Torá por anjos. Please go with me to Acts 2:4.
Por favor, vamos comigo para Atos 2:4. Thank you. Let's pick it up in 2:1. Vamos começar no primeiro versículo do capítulo 2. This is the celebration of the events of this day. Essa aqui é a celebração dos eventos de hoje. And when the Moed of Shavuot was fully counted, Quando a moeda de Shavuot estava completamente contada, day 50, Oi, o dia 50, today, by the counting of all the people of the blessed Omer. pela contagem de todo o povo do abençoado Homer. And they were all in one accord, even though the car was used, they were all in one accord, E eles estavam todos em um acordo. in one place. Em The um lugar. Torah of place. A Torá The de lugar. house is in the place. The place is in the house. Your place is in the house. Your house is the place. It is the Torah of place. É a Torá de lugar. O lugar está na casa, a casa está no lugar, o teu lugar é uma casa. A Torá de lugar é uma casa. Sacred time, sacred ritual, sacred place. How do I serve Yahuwah? Here's where you start. Receive Yahusha, Tempo sagrado, local and sagrado. then align yourself with sacred time, sacred ritual, and sacred place. Ah, como é que eu sirvo a Yahweh? Primeiro passo, sirva a Yahusha. Segundo passo, se alinhe com o local sagrado, o ritual sagrado e o tempo sagrado. You know where to go? Vocês sabem aonde ir? Sacred place. Local sagrado. You know when to go? The Moadim, sacred time. Vocês sabem quando ir nas Moadim, tempo sagrado. And you know what to do, sacred ritual. E vocês sabem o que fazer lá. Those Ritual two sagrado. rows did not honor Publix supermarkets. Esses dois locais não When Clovey used to make our loaves, those did not honor her kitchen. A Tová, esses pães que ela costumava fazer não honram a cozinha dela. That was Leviticus 23, 9 through 22, sacred ritual. Esses são Levítico 23, do 9 ao 22, ritual sagrado. We do our rituals, put me back on the screen. We do our rituals not to be Jewish or more Jewish than the Jews. No, we do these things because without sacred place, without sacred time, and without sacred ritual, the worship of Yahuwah Sebaot is incomplete. Without works, faith. Nós fazemos essas coisas não para ser mais judeus do que os judeus, não para sermos judeus, mas porque sem o local sagrado, o ritual sagrado e o local ritual e o tempo sagrado, o louvor de Yahweh está incompleto. É por isso que nós fazemos isso. Acts 2:4. Please put it Atos back up. 2:4. Let's pick it up. Suddenly, verse 2, Versículo 2. De repente, there came a sound from the Shamayim, veio um som dos Shamayam, as of a groaning ruach, como de um ruach gemendo, and it filled all the house e ele encheu toda a casa where they were sitting. onde eles estavam sentados. Why were they sitting? Por que eles estavam sentados? Sign of humility. It's a sign of prostrating yourself before the Father. É um sinal de humildade, de se prostrar diante do Pai. Watch this. And there appeared to them divided tongues, E apareceram para eles línguas divididas, like fire, como fogo. and the fire took a seat. E o fogo se sentou. So the earthly angels were sitting. Então os anjos da terra estavam sentados. The angels that fly around heaven said, you know something? E os anjos que estavam voando no céu falaram: quer saber de uma coisa? You mind if I sit on your head? Você se importa se eu sentar na tua cabeça? Where do you see angels here? Onde é que você está vendo anjos aqui? I see angels everywhere. Ah, eu vejo anjos em todo lugar. Now remember, I'm going to give you a problem. Lembra, eu vou dar um problema para vocês. So there appears, so when we think of when religious people who are in religion, out of religion, they're in a halfway house, somewhere between freedom and religion. Lembra, quando a gente pensa nos religiosos, pessoas dentro da religião, fora da religião, no meio do caminho, there appeared divided tongues. apareceram línguas divididas. Interesting. Interessante. There wasn't fire. Não havia fogo.
there was something like fire, Havia algo como fogo and it sat upon their head. e se sentou sobre as cabeças deles. The tongues appeared, As línguas apareceram and the fire sat. e o fogo se sentou. It doesn't say good and plenty bubble gum. No, no. It says they saw. Oh, I wish I had a fan club. Aqui está dizendo que eles You viram. resign? He said these tongues were seen. Aqui essas línguas foram vistas. I believe in tongues, brother. Your mama gorilla, your mama gorilla, your mama gorilla. You call my mama a gorilla? I'll have you know I'm gonna give you two upside your head. Tá chamando minha mãe de gorila? Vou te avisar que eu vou te dar duas dessas aqui, ó, em cima da tua cabeça. Isn't that interesting? The tongues that they saw were not coming out of their mouth. They spoke in tongues as a result of this visitation. Não é interessante que as línguas que eles estavam vendo não eram as que estavam saindo da boca deles? Eles falaram em outros idiomas como resultado dessa visita. I said visitation. Eu disse visitação. I said visitation. What else do angels do on Shavuot? They visit. O que os anjos fazem em Shavuot? Eles visitam. What else do angels do on Shavuot? O que mais os anjos fazem em Shavuot? They visit Yahweh's people. Eles visitam o povo de Yahweh. Go back to the scripture. The tongues appeared. As línguas apareceram. So it was not just the Ruach. Então não era só o Ruach. It was the visitation Foi a visitação and the fire. e o fogo. And then they spoke in languages. E aí eles falaram em línguas. Well, now comes the problem. Agora vem o problema. Go with me, please, to, and this is a problem, and I'm not kibitzing either. E isso aqui é um problema, eu não estou nem brincando. Let's start with Hebrews 1:7. Vamos começar com Hebreus 1:7. So when we started and saying, listen, I thought you were going to give a message about Torah and about the Holy Spirit. Well, you can get that in AI. Então, escuta, quando vocês chegaram aqui e falaram, eu achei que você ia dar uma mensagem sobre a Torá, sobre o Espírito Santo, a inteligência artificial pode fazer uma dessas aí para vocês. You can pay $9 and get a transcript of Charles Spurgeon and get the same thing. You don't need me. Você pode pagar $9 e conseguir um transcrito do Charles But I'll Spurgeon. guarantee you Calvary Chapel didn't teach you this. I'll guarantee you that. Mas eu garanto a vocês que a Calvary Chapel não ensinou vocês isso. What does Hebrews 1:7 say? O que Hebreus 1:7 diz? Let's put it up on the screen. We're still in Acts 2. Avrim 1:7. Avrim 1:7. Who makes his malachim spirits and his servants flames of fire. You stuck there, bro? Fire. What's happening? Oh, you got it. I'm sorry. I'm the one that's stuck. All right. Hebrews 1, Avrim 1:7. Avrim 1:7. Hebreus 1:7. Now watch this. Here comes the problem. The problem is, O problema está aqui, ó. and the heavenly melachim, he says, E dos malachim celestiais ele diz: he makes his heavenly melachim ruachim, ele faz dos seus malachim celestiais ruachim, and his servants, meaning his followers, or in this case, disciples, e os seus avadim, os seus servos, ou nesse caso discípulos, a flame of fire. uma chama de fogo. So Hebrews 1:7 Então Hebreus 1:7 says that the servants of Yahushua HaMoshiach, our Mashiach and coming King, aqui diz que os servos de Yahushua HaMashiach, o nosso Mashiach e rei por vir, that he makes us flames of fire. que ele faz de nós chamas de fogo. Aleluia.
Well, that begins to explain what happened in the book of Acts on Shavuot in the temple. That begins to explain it. Isso começa a explicar o que aconteceu em Atos He capítulo was 2. making his avadim, Ele estava fazendo dos seus avadim Hallelujah. flames of fire, chamas de fogo, and it was an appearance. It was not a language, it was an appearance. e era uma aparência, não era uma língua, era uma aparência. And the ruachim that they heard, the wind, E o Ruachim que eles ouviram, o is vento, not only the Ruach HaKadosh, não era só o Ruach HaKadosh. it was the angels Hallelujah. flapping their wings. Eram os anjos batendo as suas asas lá. So they didn't know what it was. Então eles não sabiam o que era. They heard Laugh from below. the Ruach groan, Eles ouviram o Ruach gemendo, Hallelujah. but the angels are also spirits, and they appeared and they heard the Ruach groaning. They heard the wings of the angels that turned them into fire, because the fire appeared just like it did on Sinai on the very same day. então eles ouviram o gemer do Ruach, assim como eles ouviram o barulho dos anjos batendo as suas asas na aparência de fogo, da mesma forma como aconteceu no Monte Sinai, no mesmo exato dia. Basically, what's happening here Basicamente o que está acontecendo aqui is that Yahuwah is ordaining a Mikra Kodesh é que Yahweh está ordenando uma Mikra Kodesh in the Kehillah below. na Kehillah abaixo. So the Kehillah from above comes and joins the Kehillah from below. Absolutely, Hallelujah. just like on Mount Sinai. Então a Kehillah de cima se junta à Kehillah de baixo, igual no Monte Sinai. Just like on Mount, but we're not tackling the problem. Mas a gente não está abordando o problema ainda. Here's a problem. Here's O a problema é problem. o seguinte. Now go to Tehillim 104:4. Vamos para Tehillim, Tehillim what? 104:4. Tehillim 104, versículo 4. Psalms 104:4. Salmos 104, 4. And when we get a chance, we'll get it up on the screen. Vamos colocar na tela assim que der. Tehillim 104, verse 4. Tehillim 104, versículo 4. We got it? Hallelujah. Okay, scroll up a little bit. Okay, scroll down. Who makes his heavenly melachim, Que faz os seus malachim celestiais, ruachim, Ruachim, and his avadim, a flaming fire. e dos seus avadim, uma chama de fogo. Now, I believe there are different translations here. Eu acredito que há traduções diferentes aqui. Give me another translation. Me dá outra tradução aqui. Let's pick somebody. Let's pick. I have a new and interesting Okay, version. let's do the NIV. Psalm 104, verse 4. He makes winds his messengers, Ele faz ventos os seus mensageiros, or Ruachim his messengers, What ou else? Ruachim os seus mensageiros, and flames of fire his servants. e chamas de fogo os seus servos. It's like a reverse. Read it again. He makes Ruachim his messengers. Ele faz dos seus mensageiros, Ruachim, He makes winds his messengers. ele faz ventos os seus malachim, See, no malachim, It winds. says winds. Okay, Which that is that Ruachim. that's a problem. Yeah, but that's a problem. Go ahead. And flames of fire his servants. e chamas de fogo os seus servos. So Psalm 104:4 seems to be that the angels are spirits, and being Yahuwah's servants, they are fire. Let me say that again. Então, aqui no hebraico, no Salmo 104, versículo 4, aparentemente diz que os malachim celestiais são feitos Ruachim, e Psalm como eles são one- servos de Yahweh, eles são feitos também em chamas de fogo. Psalm 104, verse 1 seems to say O Salmo 104, versículo 4, aparenta dizer that he makes his angels que ele faz dos seus anjos spirits, espíritos and they are servants, e eles são servos.
No, don't interrupt me. I don't want to lose my thought. They are servants E eles são servos who are a flame of fire. que são chamas de fogo. Now, rather than you turn, let me do it for you. Agora, ao invés de vocês fazerem isso, deixa eu fazer para vocês. I'm presenting a problem to you, but the problem will be more accentuated Eu quero apresentar o problema para vocês, mas ele será mais acentuado in a different verse. num versículo diferente. So we already tackled verse 7. Nós já abordamos o versículo 7. He makes his malachim ruachim Ele faz dos seus malachim ruachim and his avadim a flame of fire. e dos seus servos chamas de fogo. Verse 14. Versículo 14. Hebrews 1:14. Hebreus 1:14. Are they not all serving ruachim Eles não são todos ruachim serviçais, sent forth to minister to the heirs of salvation? enviados para ministrar aos herdeiros da salvação. So, according to this, the heirs of salvation Então, de acordo com isso aqui, os herdeiros da salvação are the fire. são o fogo. Yes? Go back to verse 7. Sim, volta ao versículo 7. Go back to Hebrews 1:7. Hebreus 1:7. The angels are the spirits, Os anjos são os espíritos the servants are made into a flame of fire. e os servos são feitos em chamas de fogo. Verse 14. Versículo 14. Are not the angels spirits Os anjos não são espíritos, sent forth to minister to the heirs of salvation, enviados para ministrar aos herdeiros da salvação, who will be made into the servants of fire? que serão feitos servos que servirão aos servos de fogo? The problem with that is in Psalm 104, verse 4, it is the angels who are the spirits of fire. O problema com isso é que no Salmo 104 está dizendo que são os anjos que são os espíritos de fogo. Let me say that again. Deixa eu repetir. In the book of Hebrews, the spirits make his servants, they minister to his servants who become agents of fire. No livro de Hebreus está escrito que os malachim celestiais são serviçais daqueles que se transformam nas chamas de fogo. But in Psalm 104, verse 4, Mas no Salmo 104, versículo 4, it says that the angels or the spirits lá diz que os anjos ou os espíritos, are themselves the angels of fire. eles mesmos são os anjos de fogo. You see the difference? Estão vendo a diferença? In one case, take the King James. Pega King James, vamos I ver. want to compare. Quero comparar. So we have a problem here and we're going to try to solve it. Então nós temos um problema aqui, vamos tentar resolver. So the question is, are the angels the flames of fire Então a pergunta aqui é: os anjos são as chamas de fogo? and spirits sent to minister to the avadim who are heirs of salvation? E os espíritos enviados para servir os avadim, que são os herdeiros da salvação? Or are they just spirits Ou eles são só espíritos who turn his servants into flames of fire? que transformam os seus See the servos problem? em chamas de fogo? Who's the flame of fire? Quem que é a chama de fogo? Is it the angels who are the flame of fire? São os anjos a chama de fogo? Or are they just spirits Ou eles são só espíritos that turn us into flames of fire? que fazem de nós chamas de fogo? I think it's a separate. Let me get the Hebrew up on the screen. Let's Deixa eu pegar o take a hebraico look na at, tela. let's look at we can't look at the Samaritan Torah, but we can look at the Masoretic. Não dá para olhar a Torá samaritana. I mas dá smell pra a olhar rat here, but I want to see if I can corner the rat before I make it a final decree. Osem alachav, he makes his messengers. Ele faz os seus mensageiros, Ruchot mishartai, ministers, his ministers. ministros dele. Esh lechet. See, there's no and there, guys. You see the problem? No, you don't because you don't read Hebrew, but look at the problem. Let me go slow here. Look O at your problema tá aqui, screen. ó. Não tem I know I'm ninguém. pretty, but I'd rather you look at your screen right now. Olha a tela de vocês agora. Asa melachav, he makes his angels, Ele faz os anjos dele, ruchot, spirits, espíritos, mashar, like serving spirits. como servos, como espíritos So serviçais. these serving spirits are a fire Então esses espíritos serviçais são fogo and a flame. e uma chama. It's not like Hebrews says Não é como Hebreus diz, that the angels are spirits que os anjos são espíritos
and the disciples are fire. The Os Spirit discípulos são turned the disciples into flames of fire. que os mensageiros transformam os discípulos em chamas de fogo. No. Não. And the people said, na, na, na. And the people said, na, na, na. It is the angels, São os anjos, i.e. the spirits, ou seja, os espíritos, who are his ministers que são os ministros dele, of the fire. do fogo. They are ministers of fire. Eles são ministros de fogo. They are not just solely spirits Eles não são só espíritos somente, who turn the disciples into flames of fire. que transformam os discípulos em chamas de fogo. Are you with me? Estão comigo? Okay, but think about it and pause for a second. Pensa nisso e pausa um pouquinho. See if you have any question. I will entertain questions because Vê se vocês this is têm important. perguntas. Isso aqui é importante. Eu vou responder perguntas se houverem. Correct. Correct. They are servants, they are ministers, and they are fire. Correct. Eles são ministros, servos e fogo, correto? Talk about like one person and then it rephrases it in like the next sentence of that. So could this be like that, like he's saying? They're one and the same. Yes. Correct. That's correct. That's correct. 100% correct. The Avadim, the servants who are the angels, are known as ministers of flame. Correct. Os avadim, 100% correct. You got it. os avadim, que são os servos ministradores, também são as chamas de fogo. But the way Hebrews make it sound creates a problem. Mas a maneira como Hebreus faz soar cria um problema. The angels are spirits. Os anjos são espíritos, They're not flame. eles não são chamas, And they turn us into flames of fire. e eles fazem de nós chamas de fogo. No, Yahuwah turns us into flames of fire, Não, Yahweh nos transforma em chamas de fogo, not the angels. não os anjos. Now go back to Acts chapter 2. Agora nós voltamos a Here's what I Atos. believe happened on Shavuot. O que eu acredito que aconteceu em Shavuot é o seguinte: Same pattern. We study pattern. Same pattern. o mesmo padrão, nós estudamos padrão. The Ruach HaKadosh fell, and when the Ruach HaKadosh fell, verse 4 kicked in. O Ruach HaKadosh caiu, e quando o Ruach HaKadosh caiu, o versículo 4 entrou em ação. They spoke in languages of the earth as the Ruach gave them utterance. Eles falaram em línguas da terra, como o Ruach deu a permissão. But before they were filled with the Ruach, which can only come from Yahusha, Mas antes deles serem cheios do Ruach, que só pode vir de Yahusha, the tongues as línguas of fire, de fogo, or the diversity of the ministers of fire, ou a diversidade dos ministros de fogo, prepared them os prepararam to receive the Ruach. para receber o The Ruach. angels prepared Moses to receive the Torah. Os anjos prepararam Moshe para The receber angels Os anjos prepared the people prepararam o povo to receive the Ruach. para receberem o Ruach. The flames appeared. As chamas apareceram. These are the angels. Esses são os anjos. We just read in Psalm 104:4, the angels are the ministers of flame. Acabamos de ler no Salmo 104:4. Os anjos são a chama ministradora. They lit them up. Eles os acenderam. How? One angel, they were divided. Como? Um anjo, eles estavam divididos. They were cloven, they were divided. Elas foram divididas. The angel with this tongue sat on this person. O anjo com a língua X sentou na pessoa X. The angel with this, stay with me, the angel with this tongue sat on this person. O anjo com o idioma Y sentou na pessoa Y. Touched by an angel, for lack of a better term. Tocado por um anjo, por falta de um termo And melhor. then the Ruach didn't sit on anybody. It filled what they had sit on. They had set it apart by sitting on it, by pointing out those who were set apart. The angels, flame, set them apart, pointed out who should be filled by the Ruach, and then they spoke in languages. Então eles se sentaram nas pessoas, apontando as pessoas que estavam apartadas para que apontando para eles que eles seriam aqueles que receberiam o Ruach, e aí então eles receberam e puderam falar com outros idiomas. Doesn't it say
somewhere in scripture that fire is supposed to be like a purifier? Absolutely. It's a refiner's fire. So if the flames appeared first, then it was Preparation. cleansing. Bingo. Yeah, absolutely. Absolutely. But remember, the Yahweh does thing. We study the patterns. Lembra que nós estudamos Right? padrões. Without the fire, they don't see Yahusha. Sem o fogo, eles não veem Yahusha. Without the fire, there's no lunch with the mediator. Sem o fogo, não tem almoço com o mediador. Without the fire of the angels, Mount Sinai doesn't smoke. It's not just the Father smoking. Sem o fogo dos anjos, o Monte Sinai não tem fumaça. Não é só a fumaça do Pai. Remember, this is Shavuot. Lembra? Isso é Shavuot. The same way Sinai was in smoke, the upper room was in smoke. Da mesma forma que o Sinai estava com I'm fumaça. thinking when those angels of flame, remember, the angels are the flame. Eu estava Hello? pensando. Lembra que os anjos são as chamas. The way Hebrews 1:7 makes it sound in their mistranslations is the angels are not flame, but they're sent to minister and make us into flame. Sorry, the only one that can make us into flames for him is him. Mas da maneira como Hebreus 1:7 faz parecer, é como se os anjos fizessem de nós chamas, mas o único que pode transformar a gente em chamas é Yahweh. Let's close with this. Vamos fechar com o seguinte. It's something that this good can't be drawn out. It's going to lose its schmaltz. Porque algo assim tão bom não pode ser We don't afundado. want it to lose its schmaltz. Nós não queremos que perda o seu schmaltz. So we're going to bring this in for Andrews Air Force Base landing. Então nós vamos fazer um pouso aqui da Força Aérea de Andrew. So go back to Acts 2:5. Vamos voltar para Atos 2:5. So once, like Rivka says, once they were cleansed, prepared, and once the angels pointed out, right? Why were they divided tongues? Wait a second. We always thought the divided tongues was the tongues that came out of their mouth. Yes, that's what we always thought, because that's what we were always taught, that the divided tongues were the tongues that came out of their mouth. Nonsense. Então, igual como a Rivka falou, os anjos basicamente Nonsense. purificaram essas pessoas. Eles apontaram eles para receber o Ruach. Tipo, quem que ia receber o quê? Porque a gente sempre pensou que as línguas de fogo foram as línguas que saíam da boca deles, mas isso é besteira. Mas foi isso que nos ensinaram. They saw what? Eles viram o quê? Go back a verse. They saw Eles viram the angels. os anjos. They saw the fire. Eles viram o fogo. What did they see? O que eles viram? They saw messengers, Eles viram mensageiros and they were not all speaking Hebrew. e eles não estavam todos falando hebreu. Whoa. I'm saying the angels were the ones talking in tongues. And later the disciples talked in tongues. When? When the Ruach HaKadosh filled them. Eu estou dizendo que os anjos falaram em idiomas, depois eles, os discípulos, falaram em idiomas Watch. quando o Ruach caiu sobre eles. I'll prove it to you. Vou provar para vocês. You haven't heard this before. I'll guarantee you that. Vocês nunca ouviram isso antes, eu garanto. You got to step outside of the fake altars and the cursed altars to even get a whiff of this stuff. Vocês têm que sair dos altares falsos para pegar um pouquinho disso aqui. 1 Corinthians 13:1. 1 de Coríntios 13:1. So are angels flames of fire? Então os anjos Yes. são chamas de fogo? Sim. Are they also spirits? Eles também são espíritos? Yes. Sim. So the angels are spirits and fire. Então os anjos são espíritos e fogo. They are the fire. Eles são o fogo. They are the brightness. Eles são o brilho. They are the whiteness of the launderer's soap. Eles são a brancura do sabão dos lavandeiros. Now look at 1 Corinthians 13:1. Vamos para 1 de Coríntios 13:1. First Corinthians 13:1. It's on your screen. 1 de Coríntios 13:1. Though I speak with the languages of men, diverse languages of men, Mesmo que eu fale com os idiomas diversos dos homens, or ou if I speak with the e se eu falar com diverse tongues of angels, as línguas diversas de anjos,
Look at that. Look at that. Olha aqui, ó. So there are diverse tongues of men who are filled with the Ruach. Então há línguas diversas de homens cheios do Ruach. And then there are diverse tongues of angels or cloven tongues. E aí há línguas diversas de anjos ou línguas divididas. Oh, and didn't we just read that cloven tongues sat on them? A gente não acabou de ler que línguas divididas sentaram sobre eles? Why were they cloven? Por que elas eram divididas? Because one, who knows what angels' language is? Have you ever gone to school to learn angel language? Porque quem sabe o que é língua de anjo? Alguém aqui foi para a faculdade para aprender? How do you know they don't talk to each other like a whale? Como é que vocês sabem que eles não falam um com o outro igual a baleia? Have you ever learned how to speak? You could learn how to read Braille a lot easier than you can to learn what languages the angels use to communicate. É muito mais fácil aprender a ler em braille do que aprender a língua que os anjos se comunicam entre si. If you were to hear the angels communicate, it would sound like this. Se vocês fossem ouvir os anjos se comunicando, soaria como assim, like a whale underwater, tipo uma baleia embaixo d'água. like a whale that's swimming around the Titanic. Tipo uma baleia que está nadando em volta do Titanic. What are you looking for? I'm looking for some booty. O que você está procurando? Estou procurando. You bad, dirty whale. Why are you looking at somebody's booty? O que você está olhando para o bumbum de alguém? Come on now. So wait a second. Então, There are peraí. languages of men Há línguas de homens and there are languages of angels. e há línguas de anjos. And when the angels arrive, you see flames E quando os anjos chegam, vocês veem chamas and you see e vocês veem cloven tongues línguas divididas. because the angels were talking in different languages. Porque os anjos estavam falando línguas diferentes. Like Rivka said, they were the John the Baptist. They were preparing the assembly in the temple. Como a Rivka estava falando, eles foram o João Batista dessa situação, Right. preparando aqueles que estavam no templo. 120, they were preparing them Eles estavam preparando aqueles 120 for the Ruach HaKadosh. para o Ruach HaKadosh. They were pointing out to the Ruach HaKadosh which ones were worthy, E eles estavam apontando para o Ruach HaKadosh quem que era digno. which ones Yahusha chose, Aqueles que Yahusha escolheu. which ones successfully waited Aqueles que esperaram com sucesso. until the 50 days had finished to be counted. Até que os 50 dias tinham acabado de ser contados. Those who rushed the count or counted 48 days were not there because they were on a different calendar. They were on a different schedule. They were not there. And if they were not there, the angel would not have sat on their head. If I want to be chosen, I need the angel to sit on my head. E se eles contaram 48 ou contaram 52 ou não contaram, estavam no calendário errado, eles não estavam lá no dia certo. Então, se eu quiser ser contado como digno, um anjo tem que sentar em cima de mim. And now when you go, let's look at Acts 2 one more time. Vamos olhar para Atos 2 mais uma vez. 2:1. Now you're going to see the difference because now we solve the problem. Agora vocês vão ver a diferença, porque agora nós resolvemos o problema. First came a sound, Primeiro veio um som. then the groaning of the Ruach. Então, o gemer do Ruach. No one's filled with anything yet. Ninguém está cheio de nada ainda. There are no tongues yet. There are no languages yet. Não há línguas, não há idiomas ainda. First comes the appearance of those talking in tongues, Primeiro vem a aparência daqueles falando em línguas. the appearance of a being, and that being sat on each one. A aparência de um ser, e esse ser sentou em cada um deles. Then, when? Then Então, quando? After the angelic fire had purified and chosen and pointed out, Depois que o fogo angelical havia separado, purificado, escolhido e apontado, when they heard the angelic tongues, quando eles ouviram as línguas angelicais, they saw the flame. eles viram a chama. Then the Ruach came. Aí veio o Ruach. And then they, like the angels, E aí assim, eles, como os anjos, spoke in the languages, diverse languages, as the Ruach gave the utterance. falaram em línguas diferentes enquanto o Ruach deu a permissão. The angels were speaking in the Ruach, Os anjos estavam falando no Ruach, angel language, língua de anjo, as the Ruach gave the utterance. assim como o Ruach lhes deu a permissão. This is fact. Isso é fato. If what I told you today was not true,
Se o que eu disse para vocês hoje then não the fosse entire account of giving Torah through angels is a bunch of Christian nonsense. Se o que eu disse para vocês hoje não é verdade, então o relato inteiro da Torá sendo dado através That de means- anjos é mentira. That means Paul was wrong, Isso significa que Paulo está errado, Stephen was wrong, Estevão estava errado, Moses was wrong, Moisés estava errado, and we can throw the veracity of the new covenant in the trash. e aí nós podemos jogar toda a veracidade da aliança renovada no lixo. Chag Sameach. 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 Let's do some drinking. Bye.